Muito bem, o tema dessa noite está aí na tela e nós vamos falar sobre este tema que eu gosto demais e eu creio que todos vocês também. Estamos num período já passando, graças a Deus, né, de pandemia, mas saúde não existe tempo para se falar, né? Sempre é um bom tempo falar deste tema tão importante. Eu não sei se você conhece aquelas pessoas que dificilmente não têm algum remédio, alguma medicação para tomar em casa, né? Que bom se nós já tivéssemos em torno de 50, 60, 70, 80 anos e não precisássemos tomar nenhum tipo de medicação. Sabe que outro dia eu estava ouvindo um amigo e ele falou assim para mim que tinha ido no médico e ele tinha levado os exames rotineiros e ele ficou assim com muita vergonha do médico, porque o médico sabia que ele era um cristão e sabia de todo o conhecimento que nós temos a respeito das leis da saúde. E quando ele viu o exame e o resultado dos exames, o médico, inclusive, deu uma boa ralhada nele, né? Falou, poxa, você conhece todas as dicas de saúde e você está com a saúde desse jeito, né? Nós conhecemos, mas nós temos uma pequena dificuldade. Vocês podem me ajudar? Qual é? Colocar em prática. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu creio que é algo bem importante. Algumas pessoas podem pensar, mas o que isso tem a ver com a minha salvação? De repente, eu posso morrer novo, mas salvo, né, Abraão? Não. Será que eu vou conseguir morrer novo com a minha saúde debilitada e salvo? Será? Eu queria que você pensasse e refletisse comigo. A Bíblia fala o seguinte, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o nosso corpo é o que de Deus? É a casa, é o templo de Deus. Como que Deus vai habitar no meu templo, na minha casa, se eu não tenho uma casa limpinha, arejada, né, purificada, ventilada, em todos os quesitos possíveis em relação à saúde? Como que Deus vai habitar em meu coração? Quando nós, por exemplo, praticamos o jejum, o objetivo dele não é para você ficar com uma estética melhor, né? Não é para você, de repente, também em relação à saúde, isso faz parte, mas o jejum principalmente é para ter uma conexão com Deus, para eu estar com a mente limpinha e poder ter essa conexão com Deus e poder ouvir a voz de Deus também, né? Isso é a importância do jejum também. Mas eu quero mencionar agora para vocês algo que você talvez já ouviu muitas vezes falar, e vocês já responderam, é difícil praticar. Tem pessoas que têm tipo uma farmácia em casa de remédios, né? Mas Deus, Ele só nos deu quantos remédios naturais? Me ajudem, quantos? Pelo menos 8 remédios naturais. E os remédios que Deus nos oferece, a maioria deles são gratuitos, né? Vamos vê-los, vamos repetir novamente. Diz que a repetição é a mãe da aprendizagem, né? Ou a lei da aprendizagem. Então, quanto mais a gente ouvir, mais fácil, de repente, vai ser para nós colocarmos em prática. E eu quero acompanhar junto com vocês. A primeira dica, você vê que esse quadro aqui, eu gosto demais dessa imagem. Essa imagem de estudo, né? Aqui tem pelo menos 6 tipos de remédios naturais. Mas eu vou colocando, vou passando, e nós vamos falar sobre cada um deles rapidinho. Eu sei que o tempo é curto, são muitos remédios, né? Mas eu quero começar pelo ar puro. Olha o que fala do ar. A vida ao ar livre é boa. Quem fala isso é Ellen White, né? Ela escreveu que a vida ao ar livre é boa para o corpo e para o quê? Me ajudem. Para a mente, é o remédio para a restauração da saúde. Ar puro, água potável, luz solar, e aí ela vai dizendo todos os remédios naturais, as belezas da natureza e em nossa volta. São os meios de restaurar o doente à saúde. Olha que coisa incrível, né? As dicas aí para a gente ter uma saúde melhor. Bom, o ar puro, ele é tão importante para a nossa vida que, inclusive, é necessário para a renovação do sangue. Você sabe que nós temos o intestino, o trato digestivo, nós temos o intestino. Lá no final do intestino delgado, existe um pedacinho chamado duodeno. E esse pedacinho é onde absorve os alimentos e o restante você manda embora, né? Ele absorve e manda para as células sanguíneas, para a corrente sanguínea, mas o restante você manda embora para o intestino grosso. Essa região ali, a importância é muito grande em relação ao ar.
Se você não tiver uma quantidade suficiente, a absorção dos alimentos poderá ser complicada. Então, para você ver como é importante o ar, né? O ar puro. Então, se você tem casa, se você mora em apartamento, não importa. Abra as janelas, areje a sua casa, isso é bom demais. Deixe aberto, mesmo que seja inverno, para poder arejar. Principalmente agora que estamos vivendo um período de pandemia. Outro remédio de Deus, ó, o ar é importante na nutrição, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso. Eu quero passar rápido para a gente poder aproveitar um pouquinho de cada um. Olha que interessante, o ar ele acalma, relaxa, isso vocês devem concordar comigo. O ar produz endorfinas, né? Olha que bacana. Endorfina ele é um hormônio que é liberado na corrente sanguínea, que é aquele hormônio do prazer, da alegria, que você fica up para cima. Sabe quando você faz exercício físico também? É liberado esse hormônio na corrente sanguínea. Então, a gente fica mais disposto. Sabe quando a gente vai na academia, né, Jaque? A gente não vai com muita vontade, mas quando a gente volta do exercício físico, a gente vem com muita disposição, né? Dá vontade até fazer faxina na casa. Não é para tanto, né? Mas a gente vem com disposição, porque é liberado endorfinas, então a gente fica mais animado. Então relaxa, produz endorfinas, tem uma série de coisas boas, né? Clareia os pensamentos, né? Se você está com muita dificuldade de pensar, dá uma arejada, respira um ar puro, né? Dá uma caminhadinha, isso é bom demais também para a nossa saúde. Agora, o segundo é a luz solar. Você tem conseguido pegar um pouquinho de sol todos os dias? 15 a 20 minutos de sol? Quem tem conseguido? Levanta a mão aí. Uau, um bom número. Muito bem. Você sabe que é importante todo dia, 15 a 20 minutos, você expor alguma parte do seu corpo ao sol. Você absorve o hormônio D, né, conhecido popularmente de vitamina D. E quando incide na medula óssea, produz a vitamina K. Olha que interessante, toda essencialmente importante para a nossa vida, são vitais. Então, o sol, olha só, botei algumas dicas ali. Ele produz o calor, produz a luz, né? A luz solar vem dele, com certeza, provoca ações químicas. E tem algumas coisas mais que eu quero mostrar aqui para vocês. A vitamina D que eu já mencionei, ele equilibra a circulação. Olha que bacana, poucas dicas. Se você for ler e se aprofundar um pouquinho mais sobre todos os oito remédios que Deus nos deixou, são muitas coisas boas, muitas mesmo. Mas aqui apenas algumas dicas por causa do tempo. Oxigena as células, fixa o cálcio nos ossos e destrói germes e bactérias. Se você está com aquelas roupas, né, guardadas há muito tempo, cheirando a mofo, coloca no sol, isso vai te ajudar bastante também. Manda embora as bactérias, enfim. O terceiro remédio que Deus nos deixou é a água. Quem é bom na água e bom no copo? Quem bebe bastante água aí? Muita água. Você sabe que a água, ela é muito importante, ela é a maravilha sem calorias. Tem gente que diz assim, puxa, até um copo d'água que eu bebo eu engordo, né? Mas não é bem assim, você tá se enganando. Na verdade, a água é um líquido maravilhoso que não tem calorias. E para a gente pensar um pouquinho, veja, por que é tão importante a água? A água é importante porque o nosso corpo é composto mais ou menos, algumas literaturas trazem 65%, 70% de água, tem umas que trazem até 75% de água. Mas sabe que a água, com o tempo, a gente vai desidratando, a gente vai perdendo água. Aos 25 anos de idade, nós já perdemos 30% de água do nosso corpo. Sabiam disso? Vai aumentando, por isso que quando chega uma certa idade, os rins não funcionam como deveriam. Porque nós vamos perdendo muita água. Olha, aqui tem uma imagem que mostra por que é tão importante a água. 60%, olha, no idoso já caiu, né? Olha, a criança tem bem mais quantidade de água. O cérebro nosso, 85%, mas o ser humano, né, de meia idade, 60, 65 de meia idade por cento de água no corpo. E veja que a gente vai envelhecendo e vai perdendo. Veja, por que é importante? Olha só. Porque a água desintoxica, né, principalmente quem usa bastante medicação. Ela dá o equilíbrio na temperatura quando você está com calor, isso é importante. Diminui, eu botei algumas dicas, tem muita coisa. Diminui a acne, principalmente para quem é adolescente. Emagrece, você acredita que bebendo água você emagrece? Você acredita nisso? Sabe que até pouco tempo atrás, eu estava lendo alguma coisa sobre isso, e eu sempre sabia que quando você bebe bastante água, porque tudo tem equilíbrio, né? O excesso também pode ser prejudicial. Mas você sabe que existe uma quantidade ideal para cada pessoa.
Eu já vou mostrar. Mas eu estava lendo sobre essa questão do emagrecer, né? Será que realmente emagrece? Na verdade, a água, o corpo nosso, ela dá aquela sensação de fome, né? Durante todo o dia a gente tem vontade de comer. Tem pessoas que comem uma vez por dia, já viram? Conhece pessoas assim? De manhã à noite comendo? Conhecem? Uma vez por dia. Mas o ideal seria você tomar, e eu já vou falar sobre isso, tomar água nos intervalos das refeições, muita água, né? Nos intervalos. Então, quando você tem fome, na verdade, o cérebro está mandando uma informação quase que errada, né? Na verdade, é sede, é água que você deve beber. Por isso, eu colocava sempre emagrecer. Mas, outro dia, eu fui na minha nutricionista e ela estava dizendo essa importância da água. Ela falou, quanto mais você bebe água, principalmente no período da dieta, se você quiser emagrecer, você libera mais gorduras na corrente sanguínea, no corpo, através do suor. Então, quanto mais água, principalmente no período do tratamento, né, se você está acima do peso, é importante também para emagrecer. A água é bom por dentro e por fora, né? Eu coloquei aqui ajuda no estresse, no intestino, uma série de outras coisas. Mas veja, quero fazer uma perguntinha e você pode interagir, porque aqui é mais um bate-papo, tá? Você acha que eu posso substituir a água por outro líquido, de repente? Sim ou não? Não, né? Uma vez eu dei uma palestra numa empresa e uma pessoa perguntou assim para mim, vem cá, o chimarrão, eu posso tomar o chimarrão? Ele não era da igreja, tá, amigos? Não era. E ele me fez essa pergunta. Não. E o refrigerante? E o suco natural, então? Suco natural, posso substituir? Não, nada. A água é insubstituível. E porque, olha só, olha que interessante. Quando que eu sei que eu tomei água suficiente? Né? Todo mundo sabe disso. Quando de acordo com a cor da urina, né, se ela está clarinha. Mas eu não preciso nem sentir sede para beber água. Eu tenho que beber água o dia inteiro. Quando eu estou com sede, eu já estou com déficit de água no meu metabolismo. Então, eu preciso beber água sempre. E qual é a quantidade correta? Né? Eu fiz a pergunta da substituição. Né? Existem tantas coisas boas que talvez eu possa substituir, que são líquidos, principalmente as frutas. Né? As frutas mais polposas, elas são carregadas de água, principalmente a melancia, tem quase 100% de água, né? A melancia, de líquido, perdão. Não posso substituir. Mas será que quanto eu preciso, então, de água por dia? Que quantidade eu preciso beber? Veja, talvez uma pessoa como eu, não sei se tem alguém maior que eu, acho que o rapaz que está no som lá em cima, né? Maior que eu. Meu marido é maior que eu. Será que o meu marido precisa beber, eu preciso beber a mesma quantidade que ele? Sim ou não? Não, olha só que interessante, como que eu sei a quantidade que eu preciso beber? Hoje se diz de 6 a 8 copos de água por dia, 2 litros de água, né? Mas, por exemplo, faça o cálculo se você é bom de matemática, 35 ml por quilo. Uma pessoa, por exemplo, de 50 quilos, ela precisa beber 1 litro 750 ml. Mas a maioria tem 60 quilos, né? Acima de 60 quilos. Então, com certeza, uma média de 2 litros. Se você quer saber precisamente quanto você tem, calcula aí o seu peso por 35 ml, né? E aí você descobre a quantidade exata que você precisa para beber de água. Ok? Já fizeram o cálculo? Sabem direitinho? Fez, Claudete? Muita água todo dia? Muito bem. A próximo remedinho de Deus aqui é uma outra dica da água, né? Que é importante também esperar pelo menos 2 horas após a refeição, né? Não deveríamos tomar água jamais junto, né, com a alimentação também, nenhum tipo de líquido. Nós temos uma grande dificuldade, né? Eu me incluo nessa também, de você beber junto com a refeição. É difícil demais. Lá em casa, meu marido bateu o recorde já. Fechou, acho que 5 anos, né? Que não bebe nenhuma refeição, nem no café da manhã. Mas eu não tenho tanto domínio próprio como ele. Não consegui chegar a esse recorde ainda. Mas o ideal é você não beber nenhum tipo de líquido durante a refeição. Porque quando você come o bolo alimentar, você já tem enzimas, salivas, desde do período da mastigação, do momento da mastigação. E quando o bolo alimentar desce, você sabe que no esôfago tem os movimentos peristálticos, que uma vez eu fiz uma prática com um aluno de ponta cabeça. Os alunos adoram essas coisas, né? Eu botei o aluno de ponta cabeça e dei uma bolachinha e ele comeu e desceu... Desceu normalmente, né? Subiu para o estômago normalmente, porque o corpo nosso está preparado com líquidos, com os movimentos. Quando chega no estômago, tem o suco gástrico. Você sabia que o suco gástrico ele é capaz de quebrar desmanchar até pequenas pedrinhas?
O nosso corpo está preparado, não precisa de algo para empurrar a alimentação. E a água gelada ainda dificulta mais a digestão. E essa região vai aumentando, né? Vai diminuindo, dificultando a digestão e aumentando a região. E interessante que essa região, quanto maior, maior é a complicação, a conexão com o problema cardíaco, o coração. Então, o cuidado deve ser grande, né? Porque essa região aqui provoca nós, né? Sempre há uma grande dificuldade em relação ao crescimento do abdômen. Muito bem. Outra dica importante, agora é mais difícil um pouquinho. Quem gosta de fazer exercício, ou quem faz exercício físico, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Baixaram as mãos agora. Quando eu falei 3, muitos levantaram. Ó, pastor, aí, ó. Vamos lá, olha só, pessoal. Você sabe que 3 vezes por semana não é o ideal, né? Você sabe que o ideal é todos os dias, sabiam? Se você está preocupado com a sua saúde e não com a estética, o ideal é você fazer exercício físico todos os dias, pelo menos 30 minutos. 30 minutos é bom para o coração, para a saúde. Porque uma vez que você faz exercício, as artérias, elas dilatam, né? A corrente sanguínea, o sangue corre mais rápido nas veias, elas dilatam. E a cada 24 horas, elas contraem. Então, por isso que é importante todos os dias você fazer exercício físico. Todos os dias. Olha o que eu coloquei aqui, olha que bacana. O exercício físico diminui em 20% o risco de câncer, favorece a autoestima, a depressão. Esse cálculo de 20%, já vou dizer para vocês que aumentou, tá? Já vou mostrar aqui uma experiência legal para vocês. Fortalece o sistema imunológico, aumenta a disposição e a capacidade de resolver problemas. Primeira dica para uma pessoa depressiva é fazer exercício físico. Existem vários tipos de depressão, mas um deles, que é a distribuição do lítio, né, na corrente sanguínea, esse é assim, ó, a chave para o sucesso, para o depressivo conseguir dar um up na vida dele, o exercício físico. Eu quero contar uma experiência bacana para vocês. Olha o que a Ellen White fala em relação ao exercício físico. Ela diz que a inatividade causa doenças. O exercício aviva e equilibra a circulação do sangue. E veja o que mais, movimenta 600 músculos e 206 ossos. Quer dizer, toda a nossa carcaça aqui, né? Mexe com toda a anatomia nossa, toda a nossa estrutura. Bacana demais, importante demais também. Vocês conhecem esse personagem aqui? Conhecem? Já foi falado muito, né? Ele, inclusive, tinha séries na Globo, né? E ele contava muita experiência na área de saúde. Eu estava lendo um artigo dele, achei interessante trazer para vocês. Ele conta que quando ele completou 50 anos de idade, um colega chegou para ele e falou assim: sabe, Drauzio, essa é a idade da decadência. Olha os cinquentões aí, ó. Eu estou chegando lá. Quando alguém falou isso para ele, ele pensou assim: puxa, eu preciso fazer alguma coisa. E ele contava que ele sentia muitas dores nas costas, ele participava de um congresso, ele ficava sentado o dia todo, ele cansava, se levantava, ficava muito tempo em pé, ele cansava. Ele estava realmente indo para a decadência. Então ele pensou: eu preciso mudar, eu trabalho na área de saúde, eu sou médico, eu preciso fazer alguma coisa. E ele tinha 50 anos, quando ele completou 50, ele começou a fazer o que ele gostava, correr. E ele começou a correr. E ele disse que correu em várias maratonas, Joinville, foi até em Boston, Nova York, correu em várias e continua correndo. E ele diz que ele gosta tanto de fazer exercício, que quando ele vai para a casa dele, ele não vai pelo elevador. Ele, normalmente, pelo menos 3 vezes na semana, ele sobe pelas escadas. E sabe qual andar que ele mora? Eu subo pelas escadas também, mas eu moro no 5º, no 4º. Perdi até o andar. Mas sabe qual andar que ele mora? No 16º. E sabe quantas vezes ele faz isso por dia? Só lendo para você acreditar. 8 vezes. 8 vezes. 16º andar. Ele diz que dá um cansaço danado, mas também dá um fôlego, uma resistência incrível para as corridas dele. E aí ele diz que muitos colegas chegam para ele: poxa, cara, você é magro, né? Deus te deu, você é privilegiado, você é de sorte. Ele falou: não sou de sorte não, se você soubesse o quanto eu faço exercício para manter esse corpo. Ele tem 3 quilos a mais do que da época da faculdade dele. Só 3 quilos a mais. E sabe o que ele diz? Ele é médico oncologista. E ele fala que ele atende muitas pacientes com câncer de mama. E ele admira demais a postura de cada uma delas. Todas elas, assim, quando descobre que tem câncer,
elas ficam com tanta força, com tanta vontade de se recuperar, e então ele comunica que elas precisam fazer cirurgia, tirar mama, repor. Tudo isso, ele diz que ele chega a se emocionar ao ver a reação dessas mulheres. Mas quando ele chega para ela, depois do tratamento, depois da cirurgia, depois de praticamente curada no momento, ele chega para todas elas e diz o seguinte: sabe, quero te dar uma dica. Você hoje está curada, mas você sabe que pode reincidir novamente o câncer. Mas vou te dar uma dica. Se você fazer exercício físico, e explicou de forma moderada e crescendo todos os dias, se você fazer exercício físico, você diminui pelo menos 50%, ali estava 20%, né? Aumentou 50% a chance de você ter de volta o câncer. Ele diz que fica impressionado com a atitude dessas mulheres. Quando ele comunica o diagnóstico de câncer, elas têm tanta garra, tanta força para superar e vencer o câncer, que ele se emociona. Mas quando ele diz da prevenção do câncer, de fazer exercício físico, imediatamente a reação é negativa. Elas olham para ele e dizem assim: mas doutor, você não sabe, você não entende, eu levo o filho na escola, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não tenho tempo para exercício físico. Ele diz que no início ele sentia pena, e agora ele diz assim: bom, o problema agora é seu. A dica eu dei, o problema é seu. E ele conclui dizendo assim: se o teu chefe te chamasse às 5h30 da manhã para você desenvolver um projeto que fosse encher o teu bolso, você estaria no trabalho às 5h30 da manhã. Mas se você tiver que acordar esse horário para fazer exercício físico, preocupando com a tua saúde, você não faz. Essa é a diferença. Eu preciso querer. Eu gosto de dizer que o sonho de todo atleta é conquistar uma medalha, né? Todo atleta quer conquistar a sua medalha. Para ele conquistar, todo mundo diz, ele precisa treinar muito. Mas antes de treinar, ele precisa o quê? Ele precisa querer. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos querer. Deus nos deu a liberdade de escolha, eu faço o que eu quero. Eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho. Eu escolho se eu quero ser feliz, eu escolho se eu quero ter saúde, eu escolho. A escolha é minha. E eu achei interessante porque é uma pessoa com a mente secular, né? Não sei se ele crê em Deus, não sei. Mas ele cuida da saúde dele. Ele se preocupa com a saúde dele. Tudo bem que é médico, né? Mas vamos adiante. Olha que interessante. Eu não sei, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu não sei como que você quer chegar à terceira idade, né? Eu não sei quantos aqui estão na terceira idade, mas olha só, será que você quer chegar à terceira idade desse jeito? Né? Dói aqui, dói ali. Tem gente que você liga, meu marido que diz, né? Tem pessoas, nós temos na nossa família pessoas assim, que você liga, não pergunta nem como vai, né? Você pergunta onde dói, porque dói tudo, sempre está doendo alguma coisa. Eu não quero chegar desse jeito, eu quero chegar assim, ó. Olha que bacana. E diz que é verdadeira essa imagem, né? Não sei se é. Ou então assim... Olha que interessante isso aqui, que bonitinha, nem labirintite tem, né? De cabecinha virada, fazendo exercício, show de bola. Agora surpreenda-se com esta imagem aqui, olha só. Essa aqui eu ganhei da minha cunhada, Alice, que é médica, frequenta aqui. Ela me mostrou, olha que interessante, ambas as mulheres têm 80 anos. Suas escolhas diárias determinam o seu futuro, né? Tudo bem que não precisa ser 8 nem 80, né? Você faz exercício para ter qualidade de vida. Ela pratica atividade física, é a função dela, da esquerda, né? Mas também não precisa chegar aos 80 naquela postura ali, né? Vamos ter qualidade de vida, vamos ter saúde, né? Vamos caprichar com a nossa saúde. Outra coisa importante, outra dica, né? Outra dica importante, deixa eu voltar aqui. Outra dica é o descanso. O sono, eu não sei como é que está o sono de cada um de vocês, né? Se você consegue repousar cedo, se você consegue dormir 8 horas por noite. Quem dorme 8 horas por noite? Nossa, 3, 4 mãos. 5, 6, está aumentando. Nossa, que show. Amigos, o sono suave e restaurador. Restaura o físico, revigora o corpo cansado e prepara para os deveres do dia seguinte. A serva de Deus, né? Nos orientando em relação ao sono. Ele é tão importante porque para a criança acontece a liberação do hormônio de crescimento.
E sempre deve ser muito cedo. Eu dou os parabéns para as mães que colocam os seus filhos dormir cedo em casa. 8h30, 9h, principalmente aquela criança que estuda no outro dia cedo. A criança tem que dormir muito mais do que 8 horas. 8 horas é um adulto, né? Mas a criança ela precisa dormir mais do que esse período e não é de manhã. Ellen White tem uma citação, eu não trouxe essa, mas ela diz assim: a noite foi feita para dormir. A noite não é o dia. E hoje tem se invertido a questão, as crianças têm sido diurnas, né? Noturnas, perdão, durante o dia. Elas dormem de manhã e vão dormir muito tarde da noite e esticam amanhã, então, com sono. Então, o cuidado que a gente deve ter para os adultos, então, a reposição das hemácias, que acontece a cada 120 dias, concentração, o sono é importante, né? Por que você esquece com facilidade, né? Principalmente porque você dorme pouco. Então, concentração, memória, né, é importante, descanso, defesa, reflexos. Pode perceber, quando você não dorme direito, até para dirigir fica ruim, né? Nem é aconselhável, porque você perde o reflexo também, a importância do sono. Muito bem, o sexto, e a gente vai indo para o final, o equilíbrio, né? Equilíbrio em tudo, não só na alimentação. Aqui tem uma citação da alimentação, mas não só na alimentação, em todos os aspectos da nossa vida, trabalho, atividade física, tudo que eu for fazer deve ser com equilíbrio. Temperança, a palavrinha-chave, né? Temperança. A intemperança no comer e no beber tem entorpecido as finas sensibilidades. Eu quero falar, além dessa questão aqui do equilíbrio, eu quero mostrar para vocês a questão da alimentação, né? O excesso de alimentação faz mal, né? Claro que jamais a gente colocaria um tipo desse, uma quantidade dessa de alimento em nosso prato, né? Porque a gente tem equilíbrio. Não é só o que você come, mas é o quanto você come. Uma vez eu assisti um congresso de saúde em que o médico mostrava para nós a quantidade de alimentos que eu deveria ingerir numa alimentação. Então, ele dizia assim: frutas e verduras você pode comer à vontade, mas os pratos quentes é o que cabe na palma da mão. Aí, outro dia eu estava assistindo, as coisas vão mudando, né? Cada vez parece que vai afunilando mais a situação. Outro dia eu estava assistindo num programa na televisão, e o médico dizia: não, frutas e verduras é o que cabe na palma da mão, porque deve ser tudo com equilíbrio e temperança. O que é saudável também você não pode comer assim à la vontade, né? E ele dizia assim: os pratos quentes, carboidrato, massas, enfim, é o que cabe na palma das mãos fechadas, a quantidade. É isso necessário de nutrientes para o nosso corpo. Mas nós comemos muito, muito, muito mais. E é importante a gente comer também as frutas e verduras antes para limpar os interstícios das células, preparar o trato digestivo para os pratos quentes. E aí você come menos o que é mais pesado para a digestão. O que engorda, que é a nossa preocupação, principalmente para as mulheres, né? Então, quando mostra aqui, olha o que Ellen White fala, eu vou ver se, aqui, tem essa citação, achei tão interessante, ó. Toda comida posta no estômago, da qual o organismo não pode tirar proveito, é uma carga para a natureza em seu trabalho. Entrava a máquina viva, assim o vigor do cérebro é diminuído, a nossa capacidade de inteligência é diminuída. Olha que interessante também, né? E ela dá aqui algumas dicas sobre alimentação saudável. E eu vou, então, para a 7ª e penúltima dica. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético, e esses alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Quanto mais simples possível, melhor para a nossa saúde. Inclusive, nós temos no livro, se eu não me engano, o Manual da Igreja, né, que veio orientação para nós, a nossa igreja não usar nenhum tipo de tempero artificial, sazon, caldos, enfim, mesmo que seja de legumes, nada artificial, para a gente ter uma alimentação, uma qualidade de vida melhor em relação à alimentação. Então, ela já dá a dica aqui, né? Tudo que for de mais simples possível, mais natural possível, use, exagere na cebola, no alho, são temperos maravilhosos, né? Outro dia a gente estava comentando lá em casa, quem não gosta de cebola e alho, gente, vai ter que comer churrasco o resto da vida, né? Porque comidinha vegetariana sem caprichar no temperinho, na cebola e no alho, é difícil, é bem difícil, né? E olha que, eu vou dizer para vocês, a gente aprende a gostar, e depois não vai querer o churrasquinho não. Viu? Fica gostosa a comida bem temperada. Olha o que o pai da medicina já dizia. Essas aqui são algumas revistas seculares que falam também sobre alimentação. Hipócrates, ele tem essa frase bem tradicional, conhecida, né, já de muitos anos. Você é aquilo que você come. E ele tem uma outra frase, Ellen White, ela grifa embaixo, né? Que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento.
né? Para que você usar drogas se você tiver uma boa alimentação, você não vai precisar de drogas. E olha o que diz ali, ó, olha a reportagem. A maior parte das doenças são consequências exclusivas de uma má alimentação ou de um estilo de vida antinatural. Não morra pela boca. Olha a dica que interessante, né? Cuide da sua saúde, coma o alimento saudável mais natural possível. 80% das doenças são causadas pelos erros na alimentação. Onde está o erro nesse prato? Alguém falou para mim outro dia, na alface e no tomate, né? É isso? Não? Na friturinha, né? Na fritura. Então, cuide com excesso de óleo, viu? Se você diminuir o óleo em casa, você vai ver que até o peso, para quem está acima do peso, aí ajuda também. Vou repetir a frase. Se estimais a vossa vida, deveis comer alimentos simples, me ajudem? Simples, preparados da maneira mais simples e fazer mais exercício físico. Olha só, quanta dica interessante. E ela dá mais, olha só, pelo menos 5 porções de frutas, hortaliças todos os dias e você irá reduzir o risco de várias enfermidades, como câncer, doenças do coração. Enfim, se nós fosse ficar aqui, ficaríamos a noite toda de tantas dicas que tem sobre alimentação. Ontem, esse dia falando aqui com o Abraão, eu sou fã da maçã. Não que eu goste, eu não gosto tanto da maçã. Eu sou fã porque é importante para mim, eu falo muito e eu preciso usar a maçã. E quando eu estava na segunda gestação do William, eu descobri que se você comer até 5 maçãs semanais, você tem um filho com chance de 50% não ter problemas respiratórios. E olha, coincidência ou não, a primeira gestação eu não comia maçã. E na segunda gestação, eu caprichei nas maçãs. E o William, só um pouquinho de rinite tem, não tem bronquite, não tem nada. E o Richard, diferente dele, já nasceu cheio de pereba, né? Desenvolveu essas quantidades todas de doença respiratória. E a maçã, ela age assim como uma esponjinha. Ela vai limpando as pregas vocais, tirando o muco. E ela faz esse movimento quando você mastiga. Então, ajuda a não criar calo também nas pregas vocais. Antigamente conhecido como cordas vocais. Né? Então, para mim, a maçã... Eu sempre tenho maçã lá em casa. Inclusive, hoje fui no Bourbon e trouxe um saco das maçãs, aquelas pequenininhas, são bem doces. Está a dica aí, viu? Fica a dica aí para vocês. Então, cada tipo de alimentação, Deus é maravilhoso, né? Cada tipo de alimentação com as suas cores específicas, cada cor um tipo ou mais de nutrientes. Deus é tão bom que Ele fez, por exemplo, alaranjado, que tem a vitamina C, o precursor da vitamina C, o beta-caroteno, né? Que ajuda para você aumentar a imunidade, para não ficar resfriado. Se você não gosta da laranja, Deus dá para você, na natureza, aí, a bergamota, a mexerica, né? Tem tantas outras frutas da mesma cor que têm os mesmos nutrientes. Deus te dá várias opções, né? Basta eu querer ter uma saúde boa, né? E assim vai, tem várias. Eu tenho uma lista de, não vou falar aqui, são muitas coisas, né? Mas tem uma lista dos alimentos de cada cor. Os brancos, os verdes, os amarelos, os alaranjados, os vermelhos, cada um com seus nutrientes e as suas propriedades em nosso corpo, né? E os nutrientes que fazem a diferença para a gente ter uma qualidade melhor de vida. Muito bem, e eu quero encerrar, chegar para o final, a gente está falando sobre alimentação, né? Só tem mais uma dica, mas olha que interessante essas citações. Eu queria que você refletisse comigo para nós ir para o final. Olha o que Ellen White fala sobre a alimentação. A gente sabe que precisamos nos alimentar corretamente, de forma saudável. Talvez o ideal seria uma aula inteira só para falar sobre os alimentos ideais para nós termos uma saúde melhor. Mas a gente não tem tempo para isso. Eu trouxe algumas pinceladinhas em relação à alimentação. Ela tem várias citações. Eu tenho uma aula só sobre alimentação e eu peguei 2 ou 3, acho que de umas 10 ou 15 citações que ela fala sobre a alimentação. E eu queria que você refletisse comigo. Olha só, para mim também é um puxão de orelha. Olha o que ela diz. Comer entre as refeições. Ela diz assim, tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. 5 horas o estômago precisa descansar. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzido no estômago até a próxima refeição. Nenhuma partícula. E sabe, amigos, tem um livro, que não sei se você já leu, dela, Conselhos sobre Regime Alimentar. Tem um capítulo inteiro que ela fala para as crianças também. E talvez você possa dizer, mas as crianças, né? As crianças. Só que a gente estava assistindo um certo momento aí, um médico falando, achei interessante, ele comentando sobre isso. E ele dizia, na Novo Tempo até,
Meu marido assistiu. E ele dizia assim, sim, crianças a partir de 6 anos já têm o trato digestivo praticamente completo. Então, a partir de 6 anos, você já pode seguir um regime como o de um adulto, assim, mais esticadinho. A criança, quando ela é menor de que 6 anos, ela precisa comer em porções menores. Então, mais vezes. Você não vai dar toda hora para uma criança. A criança também ela precisa ter o domínio próprio. A alimentação tem tudo a ver com o domínio próprio. A gente tem dificuldade, às vezes os filhos comem o dia inteiro, toda hora, sem limite, não tem horário. Depois eles se criam dessa forma. E todos os problemas que eles têm, eles vão sublimar para a alimentação. E por isso tem muitas crianças acima do peso. Tem muitas crianças diabéticas, tem muitas crianças com problemas de hipertensão, né? Adolescentes com diabetes. Porque eles comem o tempo todo. E sem controle, né? Não são comidas saudáveis. As crianças não gostam de comidas saudáveis. Você precisa ensinar para que elas gostem. Né? Quem leu aquele livro Universo Paralelo, daquele casal de médicos, já veio aqui várias vezes da palestra, esqueci o nome, mas ela dizia assim, que você tem que provar um alimento para você gostar até 13 vezes. 13 vezes. Então, quando a gente começa a ensinar com as crianças desde pequeno, fica muito mais fácil. A criança ela absorve mais do que um adulto. E quando ela é desde pequenininha, ela aprendendo que ela tem que comer alimentos saudáveis, que ela não deve comer entre as refeições. Eu tive uma vizinha que ela levava a risco o filho dela. E eu fiquei até com vergonha. Uma vez o meu era pequenininho, e ela falou isso para mim, Rosinha, olha lá no capítulo tal, na página tal. E Deus revelou para a serva dele, para as crianças também, para ensinar o domínio próprio. E um dia ele foi na minha casa, e era tarde, eu fiz um bacião de pipoca, e eu servi para os dois, para o meu filho e para o filho dela, e ele estava longe da mãe. E eu vi que ele não comia, me aproximei dele e disse assim, você não vai comer, Samuel? E ele falou assim, não, tia, eu só como na hora certa. Nossa, que lição, né? Uma criança. Vê que fica bem mais fácil quando você ensina, né, desde pequeno. Olha outra citação para a gente ir para o final. A regularidade no comer, ela reafirma, né? A regularidade nas refeições deve ser fielmente observada. Coisa alguma se deve comer entre elas, nada de doces, nozes que é saudável, frutas ou qualquer espécie de comida, nada. Claro que tem pessoas que são diabéticas, que têm problemas de saúde, então não pode ficar muito tempo sem comer. Mas quem é uma pessoa, por exemplo, saudável, né, que não tem problema com isso, com certeza pode ficar entre um intervalo e outro somente com água, né, para poder se alimentar na próxima refeição. E então ela conclui dizendo assim, em relação aos cargos e funções específicas da igreja, olha o que ela diz em relação à alimentação. Ela diz assim, todos os dias, homens que ocupam posição de responsabilidade têm de tomar decisões das quais depende resultado de grande importância. E lhes é preciso, com frequência, pensar rapidamente. Só isso pode ser feito com êxito pelos que observam a estrita temperança. Tem uma outra citação que eu não trouxe, mas que ela diz que as pessoas precisam tomar decisões e tomam decisões erradas em reuniões e por causa da intemperança, do mau cuidado com a alimentação, que embota a mente, ela não consegue tomar decisões corretas. Então, veja como é importante a alimentação. Esse camarada aqui vocês conhecem, não é um cristão nosso, né? Ele é espírita, pouca coisa dá para aproveitar, mas achei interessante a frase dele. Olha o que ele diz assim, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, e depois eles perdem o dinheiro para recuperar de volta a saúde. A preocupação hoje da maioria das pessoas, quando está ascendendo na carreira profissional, é buscar muito dinheiro, né? É crescer profissionalmente, financeiramente, e esquecem da saúde. Aí ele diz exatamente isso que acontece. Eles perdem a saúde para juntar dinheiro e depois gastam o dinheiro para recuperar de volta a saúde. Uma verdade fora do comum mesmo, né? Realmente vale a pena a gente pensar um pouquinho em relação a isso. Sabe, esse instrumento aqui, eu não sei se tem algum marceneiro aqui na igreja. Tem? Tem algum? Não? Talvez na mão do marceneiro ele possa fazer muitas coisas, né? Muitos móveis bonitos, muitas coisas bonitas. Mas talvez na minha mão, que eu não tenho jeito para isso, né? Posso fazer um grande estrago. Deus colocou em nossas mãos para nós administrarmos o nosso corpo. Ele nos deu qualidade de vida, Ele nos deu perfeição. Nós somos a semelhança de Deus. E talvez nós não estamos sabendo cuidar desse corpo que Deus nos deu de forma perfeita, a semelhança dele. Eu preciso refletir um pouquinho. E olha o que diz em relação a isso.
Muito íntimo é a relação que existe entre a mente e o corpo. Por isso aquela frase hispana, né? Mente sã e corpo são. Existe uma conexão muito grande. Quando um é afetado, o outro se ressente. Se eu estou com o meu corpo, a parte física doente, automaticamente também vai comprometer a minha saúde emocional. A obediência às leis da saúde deve ser considerada questão de dever pessoal. De dever pessoal. E então, felicidade promove saúde. Saúde promove felicidade. E encerro com essa última aqui, confiança em Deus. Tudo isso pode acontecer, tudo isso eu posso colocar em prática, exercício físico, tomar sol, ter uma boa alimentação, mas o mais importante de tudo isso é confiança em Deus. E eu quero encerrar lendo com vocês, pegue a sua Bíblia junto comigo, e vamos em 2 Coríntios capítulo 3, olha o que diz lá em relação à confiança em Deus, e aí eu encerro. Confiança em Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, 4 e 6. Diz assim: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se participasse ou partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Confiança em Deus. Agora, a última citação, que é a mais linda ainda, está em Salmos 18, verso 2. Salmos 18, capítulo 18, verso 2. Olha o que diz lá, que bonita essa citação. Capítulo 18, verso 2. Diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Deus pode me dar forças, coragem, perseverança, determinação para eu tomar atitude para ter uma qualidade de vida melhor. Eu creio que quando eu tenho confiança em Deus, Deus com certeza me ajuda a superar as minhas limitações. Temos muitas dificuldades, somos limitados, não conseguimos seguir os 8 remédios, as 8 dicas de Deus, né? Mas quando nós confiamos e pedimos para que Deus conduza a nossa vida, as coisas se tornam muito melhores, né? E com certeza a perfeição nós não vamos conseguir de forma 100% aqui na terra, mas Deus com certeza nos ajudará para que um dia a gente possa morar no céu, onde não haverá mais problema algum, né? Onde não haverá problema de pandemia, onde a nossa imunidade estará com certeza 100%, onde nós teremos plena confiança em Deus, onde nós podemos ter a companhia do nosso mestre maior ao nosso lado. Que Deus nos abençoe, que nós possamos confiar nesse Deus, acreditar nele, que Ele pode nos ajudar a superar as nossas limitações, e nós podemos com certeza dar o nosso melhor para ter uma qualidade de vida muito melhor do que temos hoje. Que Deus nos ajude para isso. Vamos nos colocar em pé, então, vamos orar pedindo isso a Deus? Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelos cuidados que tem conosco. Muito obrigado porque tem deixado para nós tantas dicas importantes de saúde. Nós conhecemos, Senhor, nós já lemos muitas dicas, talvez já praticamos algumas delas, mas temos dificuldades, talvez em alguma, 2, 3, 4 delas. Tu sabes qual é a nossa limitação. Por isso, ó Deus, nos ajude para que possamos realmente fazer aquilo que te agrada. Se estamos falhando em algum ponto, talvez, Senhor, de forma consciente, nos ajude a vencer essa limitação. Nos dê capacidade, nos ajude a termos qualidade de vida. Prepare a nossa vida, o nosso corpo e a nossa mente para termos uma conexão melhor contigo. Abençoe a nossa vida, transforme o nosso caráter de acordo com o caráter de Jesus. Obrigado porque tem nos ouvido e eu tenho certeza que irá atender o nosso pedido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.